Vamos lá, gente. Vamos começar a matar os exercícios aqui. Questão 51. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e de acordo com a Constituição, ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens sem um devido processo legal. É a coisa mais ridícula que tem no mundo, né? Mais clara para você. Acerca da aplicação dessa garantia constitucional, bem como do contraditório de ampla defesa, julgue o item a seguir. Servidor público estável, já sabe, sublinha estável, artigo 41, 3 anos, tá sabendo legalzinho. Poderá perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar, na qual lhe devem ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. Certo ou errado? Tá certo. Tá claro? Se liga, olha que detalhe engraçado, ó. Vai lá no artigo 41, olha aqui, ó. Se o cara vai lá no artigo 41, olha o que ele fala ali, ó. Olha que parada esquisita, ó. Artigo 41, cadê 41? Olha aqui, ó. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Os servidores nomeados para cargo... O servidor público estável só perderá o cargo quando? Olha aqui, olha o inciso 2. Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada a ampla defesa. Em nenhum momento ele fala aqui que tem que ter o que é? Contraditório. E é óbvio, é implícito do artigo 5º que não só precisa da ampla defesa, como também o contraditório, claro e evidente. Maravilha? Então, evidentemente, essa assertiva ela está correta. Em 2015, Sara era servidora pública estável de determinado órgão. No ano seguinte, ela foi aprovada em concurso público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público, nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano. Então, em 2015, Sara era servidora pública estável em determinado órgão. Aqui não está falando se o órgão é estadual, federal ou municipal. Beleza, tamo junto. Não é isso? Foi aprovado em um outro concurso público efetivo em outro órgão, que eu também não sei se é federal, estadual ou municipal. Tá claro? E tendo iniciado efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano. Tô lendo 2015. Em 2018, eu também não sei se foram 3 anos corridos, não é isso? Porque 2018 são 3 anos, não sei se passaram-se os 3 anos. Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e, consequentemente, no estágio probatório. O que acontece? Ela já é estável, tá? Se foi na mesma esfera, ela já é estável. Mas se for em esferas distintas, ela não tem estabilidade. Tá claro? Acerca dessa situação hipotética, julgo o item a seguir à luz das disposições do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Enquanto estava em estágio probatório, no segundo órgão no qual trabalhou, Sara não poderia exercer funções de chefia, direção ou assessoramento. Certo ou errado? Totalmente errado. Em nenhum momento eu falei para vocês que para exercer função de chefia, direção, assessoramento, ele tem que ser estável. Tá claro? Isso até aconteceu inclusive com um amigo meu. Não é isso? Ele, um grande amigo meu, ele estava estudando para magistratura, juiz, só queria juiz, não estava estudando bem. Conversava com ele, a gente estudava junto, o cara realmente manja a matéria, sempre trocava muita ideia. E o cara fez um curso para analista do TJ. Teoricamente, um concurso um pouco mais simples, menos complexo, melhor. Ele passou, no que ele passou, ele conversou com a juíza dele lá. E conversou daquele jeitão dele. Teoria tal, gente tal, Alemanha tal. O que houve? Meu amigo, veja bem, chega mais aí para fazer minha sentença. Aliás, desculpe. Não posso falar isso, não parece que pega mal para a juíza dele, né? Olha, você vai me auxiliar a fazer... Você vai revisar as minhas sentenças. Caô. Ele pegou o quê? Um cargo de chefia, direção, assessoramento. Quantos minutos? 15 minutos que ele entrou no cargo público. Tá claro? Pô, eu fui investido em 3 exercícios. Na semana seguinte, opa! Então não há nenhuma necessidade que a pessoa seja estável para assumir isso. É assertiva errada, evidentemente. Para investidura em cargo público, Sara teve de preencher os requisitos básicos. Ter nacionalidade brasileira, beleza? Ninguém está falando em brasileiro nato. Pode ser nato ou naturalizado. André, qual é a única lei que pode fazer a distinção entre brasileiro nato e naturalizado? A Constituição.
artigo 222, artigo 12, se não tiver essa distinção aí, tanto brasileiro nato ou naturalizado. E para estrangeiro, olha, tem também agora a lei de migração. Tá claro? Ter a nacionalidade brasileira, gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações eleitorais. É óbvio. Pô, se você achar que está errado. Além de ter nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Brincadeira, tá tudo lá na Lei 8.112. Não vou lembrar o artigo, mas tu dá uma procurada lá, que certamente tá naquela área lá do concurso público, beleza? Cadê? Com a reprovação no estágio probatório, Sara poderá ser reconduzida ao primeiro órgão na qual trabalhou para ocupar o antigo cargo, desde que ele esteja disponível. Certo ou errado? Perfeito aqui, porém muita atenção, tá? Que quando ela sai de um órgão para o outro, esse calanguinho tinha que falar o seguinte, ó, ela saiu de um órgão estadual, fez concurso público para outro órgão do estado. Aí sim ela tem estabilidade. Tá claro? Então se o cara, olha só, se o cara tá na Polícia Civil 10 anos, como um inspetor, depois ele foi papiloscopista mais 3 anos, depois ele foi policial, sei lá, outra aí, técnico do TJ por mais 4 anos, depois analista do TJ mais 6 anos. Então, e passou para delegado da Polícia Civil, ele está no serviço público estadual há quanto tempo? Ele é estável há tempo pra caramba. Por quê? Porque ele está há 20 anos aí no serviço público estadual. Eu acho, né? Se a soma deu isso. Agora, se ele é tudo isso no estado e faz concurso para a Polícia Federal, há quanto tempo que ele está no serviço público federal? 0 dias, horas, 0 horas. Então ele vai começar o estágio probatório dele na Polícia Federal, porém lá ele não é estável. Por isso, se ele não passar no estágio probatório, ele não pode ser conduzido para o cargo anterior. Por quê? Porque ele, na verdade, não tem nenhum cargo anterior na esfera federal. Tá claro? E esses cargos todos aqui? É em outra esfera, pô. Eu não posso, eu, federal, reconduzir o cara para o cargo anterior estadual. Não posso. O que eu faço então? Aí a lei permite que você, nesse teu cargo estadual, você peça uma licença para assuntos particulares. Tá claro? E eu entro lá. Batem 3 anos, que é o prazo do estágio probatório. Então eu peço licença por 3 anos, evidentemente sem remuneração, não é isso? E vou para lá. Se deu certo lá, tranquilo, larguei o cargo aqui. Se deu errado, eu suspendo a licença e volto para cá. É uma saída bacana que você pode fazer. Talvez até esteja tocando teu coração, né? A tua preocupação seja essa, deixou de ser um pouquinho. Até porque você não está acumulando verba nenhuma. Tá claro? Isso aqui, tá certo ou errado? O gabarito é certo. Tá? Mas eu tenho que partir do pressuposto que são órgãos na mesma esfera, federal, estadual, municipal. Ponto. 53. José, servidor público federal estável, melhorou, servidor público federal estável, praticou no ano de 2017 ato de improbidade administrativa. Eu não lembro, tá no teu programa. Coloca aí, Lei 8429 de 92. Lei 8429 de 92. Vê lá, que pode cair para você, é o artigo 37, parágrafo 5º. 37, parágrafo 5º da Constituição. O que diz, André? Olha lá o artigo... Aí cai para você, claro, né? O artigo 37, parágrafo 5º. O que fala o artigo 37, parágrafo 5º? Fala do seguinte. 37, parágrafo 4º. O que fala? Os atos de improbidade administrativa, entre parênteses, Lei 8429 de 92, importarão em 4 coisas, mais 2 que estão na lei, que não cai para você, mas é bom saber. Quais são as 4 desgraças quando eu cometo um ato de improbidade administrativa, que é uma punição na esfera civil? Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, inclusive no artigo 12 dessa lei aí, sem prejuízo da ação criminal cabível. Então eu tenho perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens e na lei multa civil e proibição de contratação com o poder público. Beleza? Está onde, André? Está lá no artigo 12. Qual a gradação? Primeiro, pior ato de improbidade, que gera enriquecimento ilícito.
Segundo, desgraçado, cause prejuízo ao erário. Terceiro, ofenda os princípios da administração pública. Improbidade maldita, enriquecimento ilícito, é mais. Prejuízo ao erário, é menos. Ofende os princípios da administração pública, nem mais nem menos. Ofendeu os princípios. Beleza? Tranquilo, moleza. Volta pra cá. Ele é estável e praticou ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Então não se enriqueceu, não teve ganho patrimonial, mas esculhambou o patrimônio da administração pública. Pode ser de forma dolosa ou de forma culposa. É improbidade quem causa prejuízo de forma dolosa ou culposa. Ponto. Por isso ele respondeu ao processo administrativo disciplinar, na qual teve assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. Lindo. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado nos termos da lei. Olha como é que a questão ela é vagabunda. Ele não deve ter sido demitido, porque demissão é uma punição na esfera administrativa. Ele teve a perda da função pública declarada. Perde-se a função pública e condenado ao ressarcimento integral do dano causado nos termos da lei. Estou corrigindo o cara aqui que falou bobagem. Nada que anule a questão. Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do regime da Lei 8.112, do regime jurídico do servidor, a Lei 8.112, da Lei de Improbidade e dos princípios da norma de ética do servidor público, em razão de sua conduta, José atentou contra os princípios da moralidade e da legalidade, claro. Além de não ter cumprido o seu dever fundamental de, como servidor, ser probo, reto, legal, leal e justo. Galera, falou para falar o óbvio, né? O cara que erra uma questão dessa, o cara gera prejuízo ao erário. Tá, cara? O cara não foi probo? Claro, se ele foi condenado a isso, é claro que ele não foi probo. Tá claro? Por isso que eu falei que tem que ser por dolo ou por culpa. Dolo ou culpa. Pô, professor, agora eu fiquei bolado. Eu estou na administração pública, trabalho no térreo, choveu pra caramba, alagou e os laptops da minha sala foram destruídos. Eu respondo por quê? Você deve responder o pedido de desculpas. A dar pra você, por quê? Porque foi um caso fortuito ou força maior. Tem nada a ver com isso. Estou trabalhando tranquilo, a vagabundagem levou todos os laptops. O que eu tenho a ver com ele? Pelo contrário, eu quero ser ajudado. Agora, levar os laptops porque você deixou a porta aberta, porque como você acha que a administração pública não é teu mesmo que se dane, aí você agiu de forma negligente. Aí, meu amigo, você pode se ferrar. O que vai acontecer contigo? Demissão no processo administrativo, mas você pode perder a sua função pública e ressarcir o erário pelo dano causado. O que significa dizer? Que você ofendeu a legalidade, você não ofendeu a moralidade, você não foi probo, não foi reto, não foi justo, meu irmão. Você foi embora de forma culposa. Você deixou a porta aberta porque você é um negligente. Beleza? 54. José não poderá ser responsabilizado pelo ato de improbidade administrativa que praticou nas esferas civil e penal, uma vez que já foi apenado administrativamente. Nada a ver. A punição criminal, civil e administrativa, elas são relativamente independentes. Tá claro? Se eu for punido na esfera criminal, eu vou ser punido na esfera civil e administrativa. O oposto eu não posso falar. André, gente, crime contra a administração pública, né? Tá entendendo? Porque você pode cometer um outro crime, você pode atropelar alguém sem querer. André, se eu atropelar alguém sem querer, eu vou ser punido na esfera civil e administrativa? Talvez sim, talvez não. Se você atropelou alguém porque pegou um carro da administração pública sem autorização, você pode se ferrar sim. Está claro? Então, muita atenção aqui nessas situações específicas aqui. Beleza? Vamos dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta.